Vocês pensavam que era só os católicos que tinham uma certa ojeriza a Café com Deus Pai? Mas não. Até mesmo os protestantes não concordam. Os protestantes mais sérios ali não concordam com esse livro do Café com Deus Pai. Vou deixar alguns relatos aqui para vocês verem as críticas, né, de muitos protestantes a respeito desse livro. E eu li, e eu tive algumas impressões. Já percebeu que normalmente os livros que vendem muito e também as músicas que viram trends por aí, né, acabam, infelizmente, não tendo profundidade bíblica? E eu vou explicar sobre isso. Vamos começar com os pontos negativos. A primeira coisa que eu percebi durante a leitura desse devocional é que tem a teologia da prosperidade, que na verdade é um tipo de teologia que vem do neopentecostalismo. Kenneth Hagin, Benny Hinn, Edir Macedo, Valdemir Santiago, Agenor Duque, R.R. Soares e outros. Então, ele tem também essa pegada. Se você perceber, ele começa falando sobre um assunto específico e ele vai de uma forma gradual explicando como que você pode ter sucesso na vida. A verdade é o seguinte, é que parece que tem uma pegada um pouco coach, né? Sabe aqueles palestrantes que te motivam a fazer um monte de coisa? Pois é, esse devocional a todo tempo faz isso. Inclusive, ele tem alguns temas que são semelhantes, né, aos cultos neopentecostais. Por exemplo, Vencendo o Gigante, né? É um tema muito natural para os neopentecostais. O interessante também é que a todo tempo ele tenta falar com o seu público de uma forma que o seu público entenda. Então a todo momento ele está trazendo promessas, sonhos, prometendo coisas, indicando o que fazer. Então parece mais uma pegada meio coach, né? Entretanto, para algumas pessoas, talvez elas não vão perceber isso. Agora, quando você lê o texto que ele está usando e a aplicação dele, gente, infelizmente, não bate. Olha só, eu estava lendo esse devocional no formato digital e teve uma parte que ele usou Efésios capítulo 3 e ele começou a falar um monte de coisas referente aos nossos sonhos. Não tem nada a ver, gente. Estava falando de um assunto específico, o texto em Efésios capítulo 3, e ele usou, na verdade, apenas como pretexto para falar sobre sonhos, realizações, prosperidade e por aí vai. Isso é muito frustrante quando a gente lê um devocional, porque nós não podemos tirar o texto fora do contexto, e eu já vou falar sobre isso. O segundo ponto negativo é o texto fora de contexto. Se vocês perceberem, logo no índice ali do devocional, quando tem ali o título, vocês vão perceber que o texto não condiz, em muitas vezes, com a mensagem que ele está trazendo para as pessoas que estão lendo, ou seja, os leitores. Então ele acaba pegando um texto fora de contexto e ensina algo que não é o que está ali no texto dizendo. Então lembre-se, texto fora de contexto é pretexto para heresia. A todo tempo ele faz isso. Preste atenção, você que tem esse livro, esse devocional. Veja só como que ele começa a introdução. Ele começa com exemplos, com testemunhos, depois ele vai explicando e tem aplicação no final. Normal isso, tá, gente? Pode acontecer e deve acontecer. Agora, não podemos esquecer da centralidade devocional, que é o texto que a gente está ali explanando. Então, falta Cristo nas mensagens dele. Falta salvação, falta arrependimento, mudança de vida. Agora, preste atenção na jogada. Vocês já perceberam que muitos evangélicos famosos e até mesmo pessoas de outras religiões estão postando as frases desse devocional? Sabe por quê? Porque o autor fala aquilo que as pessoas querem ouvir. E sabe o que eu percebi? A todo tempo ele pega um versículo isolado e começa a falar de um assunto que não tem nada a ver com o texto. Por que fazer isso? Porque chama a atenção das pessoas. Porque no final, o que importa não é trazer a mensagem principal do versículo, mas apenas usar como uma forma temática. Gente, e eu tenho uma grande dificuldade com isso, porque se você não respeita o texto, você pode até mesmo falar heresias. Lembre-se. Os livros que eu quero indicar nesse vídeo são 5 livros, basicamente. O primeiro é A Imitação de Cristo, Thomas de Kempis, Ortodoxia do Chesterton, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Confissões do Santo Agostinho, o Tratado da Divina Devoção à Virgem Maria, e por último eu queria indicar outro livro do Chesterton, que é O Homem Eterno. Salve Maria, Deus abençoe, e viva Cristo Rei, e até o próximo vídeo.